Alô Brasil, canal Origem de Saber chegando novamente para vocês. Peço a todos que deixem seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. E hoje o canal Origem de Saber tem o prazer de entrevistar o babalaô Rafaelito Zamora, filho do grande percussor de Ifá no Brasil, Rafael Zamora. Bate-papo interessante, onde ele discursa sobre Ossani, fala sobre a cerimônia do Ioiê, entre diversos outros assuntos. Bate-papo fantástico que vale a pena todos estarem conferindo aqui em nosso canal. Então vamos ver como é que ficou esse bate-papo? Rafael, é um prazer imenso ter você aqui em nosso canal. Seja muito bem-vindo. Iboru, Iboiá e Boxexé. Iboru, Ibo e Boxexé, Oboato Ashura e Oribofum, Orumilá e Fauá, Owolanlá e Irelanlá. Eu que agradeço pelo convite e vai ser uma honra poder contribuir com a minha história para o canal Origem do Saber. Axé. Aô, eu soube que o senhor se iniciou muito cedo e que o senhor relutou bastante para exercer dentro da família a posição sacerdotal que hoje o senhor possui. Eu gostaria de saber como foi seu início dentro de Ifá. O senhor poderia contar um pouco da sua história? Bom, vamos lá. Minha história dentro de Ifá começa muito antes de mim. Eu sou filho e neto de Babalaô, filho e neto de Santeira, de Ialorixá. Então, nada mais tradicional, nada mais comum do que eu ser iniciado muito cedo. Eu fui iniciado na primeira mão de Orumilá, Manorula ou Ixefá, dependendo da rama, cada um chama de um jeito, com 6 meses de idade. Meus pais me levaram até o Bodu Ifá com 6 meses e foi profetizado por Orumilá que eu deveria ser entregue aos pés de Ajagunã, Oxalá, meu pai, para que assim ele me desse a permissão de um dia me tornar um babalaô. Bom, fiz santo, carioxa, raspei a cabeça, como cada um gosta de chamar, com 5 anos de idade. Meus pais acharam que era uma idade boa para poder iniciar uma criança. Oxalá, Jagunã, meu pai, abriu as portas para que assim eu fosse iniciado dentro do culto secreto de Ifá. Apenas deveria esperar que a minha mão fosse grande o suficiente para poder atefar. Com 9 anos de idade essa oportunidade apareceu e aí assim eu me consagrei como babalaô dentro da nossa cultura. Em relação a relutar, Léo, em relação a assumir um cargo sacerdotal dentro da minha família, para quem foi iniciado com 6 meses de idade, para quem raspou a cabeça com 5 e para quem se tornou um babalaô com 9, não há opção de você relutar para um cargo sacerdotal. Isso é uma coisa que já vem com você. A partir do momento que eu toquei a porta de Orumilá e me entreguei aos pés de Olofim, eu já assumi um cargo sacerdotal. O que você deve ter ouvido ouvir foi de um período curto no qual eu preferi ficar recluso dentro da minha casa com o meu luto. Eu não achava justo um garoto de 24 anos assumir a posição que meu pai ocupava. Eu achava que eu deveria estudar mais, que eu deveria me entender melhor como pessoa, como indivíduo dentro da sociedade, e assim eu fiz. Eu sabia que o Orumilá ia me buscar, que o Orumilá ia me resgatar no momento certo. E aqui estou eu. Assim como seu pai, o senhor também é um jornalista. Eu gostaria de saber se seu pai
foi uma grande inspiração ou uma grande influência? Bom, Léo, não só meu pai foi uma grande inspiração e uma grande influência, mas a minha mãe também. E não só meu pai e minha mãe, mas a minha primeira madrasta aqui no Brasil também. Meu pai trabalhou muitos anos como jornalista, ele chegou a ser correspondente internacional e foi assim que ele conseguiu sair de Cuba, trabalhando como correspondente internacional. A minha mãe, até hoje, ela trabalha com jornalismo. Minha mãe é diretora de um programa de televisão no canal estatal de Cuba. E quando eu vim morar no Brasil, o meu pai, ele era casado com uma jornalista muito famosa, chamada Solange Bastos. Ela era âncora do Jornal da Noite da Manchete. Pessoas de idade mais avançada podem lembrar melhor, né? Então, eu vivia dentro desse universo. Antes do meu pai se dedicar full time para IFA, ele tinha um ateliê de arte junto com a Solange. Então, a minha vida inteira sempre foram essas duas coisas caminhando do meu lado, IFA e o jornalismo. Então, assim como o IFA, o jornalismo foi um caminho 100% natural. Alô, seu pai foi o grande pioneiro, o grande percursor da nossa tradição aqui no Brasil. Como é lidar com este legado? Sabemos que o senhor também é um grande babalaô, que o senhor não é uma sombra. Eu gostaria de saber como é lidar com certas comparações. Em algum momento, essas comparações com seu pai te incomodaram de alguma forma? Bom, Léo, não é difícil lidar com esse legado, nem um pouco. Eu tenho muito orgulho de carregar o nome que eu carrego. Eu tenho muita paz em carregar o nome que eu carrego. E eu sou um homem muito feliz carregando o nome que eu carrego. As comparações, elas são inevitáveis. 100% inevitáveis. Orúmila explica isso. No Odum, o Salofobeio, o código ético diz: para que exista o bom, deve existir o ruim e vice-versa. Então ele já explica nesse Odum de que nós, seres humanos, somos seres comparativos. Nós precisamos saber se uma coisa é boa para poder dizer se outra coisa é ruim e vice-versa. Então, Orúmila sempre explica em mais de um Odum de que a comparação ela sempre será inevitável. Cabe a nós, como seres humanos, poder lidar com isso de uma maneira pacífica. Eu fico muito feliz quando eu sou comparado com meu pai, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Vocês estão me comparando com o topo, então eu estou sendo comparado com o cara que trouxe IFA para o Brasil. Então, assim, é uma grande honra, de verdade. Às vezes que isso pode chegar perto de me incomodar é quando alguém que não conheceu meu pai, que não me conhece, faz uma comparação. Aí sim é bem complicado. Até, como eu disse nesse próprio Odum, você tem que saber os dois lados para poder comparar. Se você não conheceu um e você não conhece o outro, que comparação você está fazendo? Alô, seu pai, ele tinha um excelente relacionamento com as pessoas do Candomblé. Sei que o senhor é iniciado na regra de Oxa. Eu gostaria de saber do senhor qual a sua visão sobre o Candomblé. Haja vista que muitos babalaôs atacam o Candomblé. Eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre o Candomblé e se o Candomblé ele pode caminhar paralelamente com o IFA sem que uma coisa interfira na outra. Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é excelente, é um tema que eu gosto muito de abordar. Primeiramente, o Candomblé é uma diáspora do culto tradicional africano, assim como a regra de Oxa. Ambas são diásporas de um mesmo culto. Então, valorizar uma acima da outra é um erro muito grande por parte de qualquer sacerdote, de qualquer religião ou de qualquer rama. Meu pai tinha um excelente
excelente convívio com mães e pais de santo. Inclusive, hoje aqui na minha casa permanecem algumas senhoras muito velhas e donas de casas de santo muito famosas. E aqui na minha casa, o respeito pelo candomblé, pela regra de Oxê ou por qualquer outra religião, ele é imperativo. Hoje, Ifá cresce de uma maneira exponencial, porém, 80, 90% das pessoas que adentram o culto de Ifá, elas vieram ou do candomblé ou da Umbanda. Então, atacar essas religiões é fora do normal, é fora do comum. Eu não quero usar nenhum tipo de termo pejorativo para dizer o que eu acho da pessoa que faz isso. Eu apenas não concordo. Bom, se Ifá deve ou pode caminhar junto com o candomblé sem que uma coisa atrapalhe a outra, mas é claro, isso já acontece. Assim como o Ifá caminha junto com a regra de Oxê em Cuba, Ifá também caminha junto com o candomblé aqui no Brasil há muitos anos. Existem dezenas de grandes mães de santo que são Iapetebis, iniciadas no culto de Ifá. Inclusive, algumas delas afilhadas do meu pai não deixou, não permitiu com que elas lavassem as águas dela para trocar os orixás dela para a regra de Oxê, para o Lucumim, porque seria uma grande falta de respeito. Não com os orixás, mas com as pessoas que adentraram naquela casa, porque depois que você cultua 30, 40, 50, 60 anos de um culto, você não pode deixar que uma pessoa de fora venha e troque tudo que você cultua. Relembrando, candomblé não é uma religião brasileira. Candomblé, ela é uma diáspora. Assim como a regra de Oxê não é uma religião cubana, é uma diáspora. Todos nós viemos do mesmo lugar. Todos nós somos descendentes do mesmo povo, do povo Yorubá. Axé. Aô, no do Ocanaroso existe o seguinte refrão: na terra que fores, faça o que vires. Dentro da sua visão, esse refrão ele é uma resposta bem pertinente a muitos sacerdotes que insistem em atacar cultos como o candomblé e a Umbanda? Bom, Léo, vamos lá. Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso completar esse refrão, porque esse refrão não está completo. E eu aprendi com os meus mais velhos que quando a gente cita um refrão de Ifá, a gente precisa não só citar ele completo, mas também deixar clara a sua interpretação em relação àquele outro. Esse refrão em espanhol ele é assim: al mundo que fueres, haz lo que vires, y no trates de arreglar el mundo, porque el mundo no tiene salvación. Tradução: ao mundo que fores, faças o que vires, e não tentes ajeitar o mundo, porque o mundo não tem salvação. Eu acho que fica muito mais fácil de interpretar esse refrão completo do que esse refrão pela metade, porque a segunda parte ele já deixa claro que Orunmila e Olof entende que a humanidade não tem salvação, tá? Para falar desse refrão, eu preciso falar do Ocanaroso. O Código Ético de Ocanaroso diz assim: o babalaô não se dispõe em terra alheia. Ou seja, quando você chega numa terra que não é sua, na qual você não é rei, você não deve se dispor, você não deve colocar a sua palavra, você não deve tentar reinar, porque aquela terra já tem rei. Inclusive, tanto esse refrão, ele completo, quanto esse código ético, eles remetem a um pataquim, a um itã muito importante da nossa religião, que é o pataquim onde Xangô tentou roubar o reino de Obaluayê. Vou aproveitar para contar, eu adoro contar pataquins. Em Ocanaroso, Obaluayê vivia num reinado de muita paz e de muita tranquilidade. Xangô, para quem não sabe, Xangô foi quem entregou esse reino para Obaluayê, em Ormanimei. Xangô, que é um orixá de guerra, estava voltando de uma guerra, passou pelo reinado de Obaluayê e decidiu ficar de visita para poder descansar. Nesse mesmo dia que Xangô chega, Obaluayê estava de saída para visitar algum irmão, algum afilhado, algum filho,
e então ele deixa Xangô no seu castelo. Xangô, então, ao perceber a tranquilidade e a paz daquele reino, ele gostou daquele reino. Ele estava cansado de ficar guerreando, então ele começou a fazer a cabeça das pessoas daquele reino em contra de Obaluaí. Quando Obaluaí voltou, ele percebeu que estava tendo uma trama, então começou uma guerra física. Essa guerra física foi muito desgastante, muitas pessoas e muitas entidades morreram nessa guerra. Olofin deu um basta nessa guerra, pediu esclarecimentos do que estava acontecendo, porém, como eram dois reis, ele resolveu não dar razão nem a um nem ao outro. Ele só disse que os dois deveriam parar com essa guerra. E eles pararam com essa guerra física e essa guerra se tornou espiritual. Tanto que o Canarosso nasce a guerra entre a Tiponlá e a Escova Amarga, que são duas ervas que, se você plantar no mesmo lugar, nenhuma das duas se dá. Ou seja, a minha interpretação desse refrão, ele bate também na interpretação de todo o Odum, o Canarosso, que diz que você tem que respeitar a terra a qual você pisa. É isso que o Canarosso diz. No seu total, na sua totalidade e especificamente nesse refrão, ele completo. Lembrando que ele já deixa claro que para Olofin e para Orunmila a humanidade não tem salvação. Enquanto você chega na terra de alguém e você vê alguma coisa que você não concorda, ou você volta para sua terra, ou você respeita o que é feito ali naquele lugar, ou você funda uma terra para você e faz aquilo que você acha mais correto, mas não é de bom grado aos olhos dos orixás, aos olhos de Olodumare, você chegar numa terra alheia e criticar ou se dispor. Bom, a segunda parte da pergunta é se isso cabe, né? Se esse refrão cabe para as pessoas que estão nessa caminhada equivocada em relação ao julgamento de um culto ou de outro. Cabe muito, cabe muito. Só que além de caber, o que me deixa encucado, o que me deixa pensando por que a pessoa faz isso, é que a religião, né, o culto candomblé já está aqui há muito tempo. Inclusive, 80, 90% das pessoas que adentram ao Ifá hoje são pessoas que eram ou de candomblé ou da Umbanda. Então não faz sentido você atacar a sua base, atacar a base daquilo que complementa as nossas casas hoje. Com certeza, o Canarosso, Orunmila e Olofin deixam uma mensagem de amor e respeito ao culto do próximo. Achei. Alguns Odus marcam algumas consagrações. E entre essas consagrações existe o Sanin. Eu gostaria de saber do senhor qual a importância de se pegar o Sanin. Qual a importância desta consagração? Bom, Léo, vamos lá. Hoje eu tenho 18 anos como Olu Ossan e é um orixá pelo qual eu sou apaixonado. Primeiramente, em Cuba, para você ser um Olu, ou seja, para você ser um Babalaô Omo Odum, Ossan é um dos pré-requisitos. Você tem que fazer Ifá, Obekaquanado, Odudua e Ossan. Sem esses orixás, você não pode ter orixá Odum, ser um Omo Odum, ou seja, um Oluo. E qual é a finalidade, qual a importância de ter Ossan na sua casa, na sua vida? É complementar a sua sabedoria, complementar o seu poder para poder exercer o sacerdócio. Kosiewe, Kosi, orixá. Sem ervas não se tem orixá, não há orixá. Inclusive Orunmila, que nasce sem a presença, sem a bênção de um banho de ervas, ou seja, sem a presença e sem a bênção de Ossan. Então, como você vai exercer o seu papel de sacerdote se você não tem o poder e o conhecimento de Ossanmin, que é um orixá muito completo? Ele tem o seu Exu, ele tem o seu Ossum, inclusive ele tem outras coisas que não cabe aqui dizer, né? Porém é um orixá muito completo. O culto de Ossan é um culto completamente à parte.
para você poder buscar Ossan, para você ser um Olu Ossan, você tem que aprender com outro Olu Ossan. Assim como para você ser uma Babalaô, você tem que aprender com uma Babalaô mais velho. Para você aprender a cultuar Ossan, você tem que aprender com outro Olu Ossan. Ossan tem tabuleiro. Ossan tem opelê. Então, não é uma coisa simples de se fazer. Hoje, eu com 18 anos de Ossan, eu me vejo cada dia aprendendo cada vez mais a lidar com esse orixá, que é muito complicado, muito difícil, e um orixá que ele é praticamente oculto. A gente fala dele, mas quem já viu o Ossan? As mulheres não podem ver o Ossan, muitos homens nunca vão chegar a vê-lo. Quando eu trabalho com o Ossan na minha casa, as pessoas ficam vendadas, porém sabem e entendem o poder desse orixá. Então, a importância desse orixá e a finalidade, a importância é enorme, e a finalidade é complementar o nosso conhecimento e o nosso poder como sacerdotes. Porém, que o façam com responsabilidade e com cuidado e com o aval de um Olu Ossan mais velho, porque o Ossan não é um orixá como qualquer outro. Ele tem seus rezos específicos, ele tem as suas canções específicas, ele tem uma maneira completamente diferente de ser cultuado. Se você tratar o Ossan como você trata outros orixás, você terá resultado? É claro que terá resultado, mas ele será infinitamente menor do que se você aprender a cultuar esse orixá da maneira correta. Axé. Ifá, ele é um culto milenar. Existem tradições que podem até chocar determinadas pessoas, como Ioiê. Eu gostaria de saber do senhor qual a finalidade, dessa tradição. O senhor poderia nos esclarecer? Vamos lá, Léo. O Ioiê é um dos rituais mais importantes na formação de um Awo-Ifá, de um Babalaô. Porém, é um ritual que tem que ser muito bem explicado para as pessoas antes de que elas o assistam. O Ioiê nada mais é do que a representação do que vai acontecer com o Babalaô, com o sacerdote, assim que ele sair do quarto. Quando ele sai do quarto de Ifá, depois de 7 dias, a primeira coisa que ele vê são os sorrisos. Para quem já assistiu um Ioiê, quando você vê um Awo-Ifá saindo do quarto de Ifá, é naturalmente que você sorria para ele, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que acabou de passar por um preceito muito difícil e ele está renascendo ali. Então é natural que as pessoas sorriam para ele. Ele faz o que ele tem que fazer ali no ritual, e quando ele dá as costas, os babalaôs ali presentes tem que acertá-lo, tem que tocá-lo, na verdade, com uma vara nas costas. E por que essa representação daquilo que a gente vai acontecer conosco assim que a gente sair do quarto de Ifá? Porque o Orunmila deixa claro de que o babalaô, quando ele chega no lugar, com a palavra de Ifá, com a medicina de Ifá e com a filosofia de Ifá, as pessoas vão sorrir para ele, e vão adorar ele, e vão amar a presença dele. Porém, quando o babalaô lhe virar as costas e for em direção a outra pessoa, ou seja, quando o babalaô lhe disser o primeiro não, é muito comum de que as pessoas o apedrejem e o toquem. E o maltratem também. Os babalaôs, nessa cerimônia, eles representam nada mais, nada menos do que os Ajogum. Eles representam Iku, Arum, Araiê, Inha, Tiatiá, Fitibu, Axelu, Elenuburuku. Então, nós, babalaôs, representamos isso ali no Ioiê. Então, a gente já explica para o novo iniciado em Ifá o que vai acontecer com a vida dele. Quando você chegar com conhecimento, com filosofia, as pessoas vão te sorrir. E quando você lhes virar as costas, quando você der o primeiro não, eles vão te apredejar e vão te acertar. Bom, Léo, primeiro, eu aqui na minha casa, eu aprendi sempre a explicar todo o cerimonial antes de fazer. Desde dar cuco para um orixá até o Ioiê, a gente sempre explica, não só para o iniciado, mas para quem está assistindo. Por quê? Como você mesmo disse, é uma cultura milenar, é muito diferente do que os nossos olhos eurocentrados e descendentes de católicos conseguem
assistir, e a nossa cultura, ela é muito representativa. Então a gente tem que explicar o que a gente está fazendo e exatamente para que significa cada cerimonial. Se você explica isso para uma pessoa antes, ela vai olhar para aquele cerimonial com felicidade, mas se você não explica, ela vai olhar para esse cerimonial com desdém, com o olhar, com esse olhar muito feio que as pessoas fazem para a nossa religião. Então, obrigado por essa pergunta. Eu acho muito importante que a gente deixe claro de que no Ioiê, no cerimonial de Ioiê, Orunmila nunca diz que o Babalaô deve acertar, ferir ou machucar aquele que está fazendo a travessia. Em nenhum documento isso está escrito. Pelo contrário, no Odu e o Orirote e o Orirete, ele diz que os Babalaôs, nesse cerimonial, eles se ensanham, eles tomam uma postura agressiva, mas não é em Orirote que nasce o Ioiê. Então, essa agressividade de acertar as costas do seu irmão durante o Ioiê, ele se explica em Orirote, mas ele não é pedido ou requisitado por Ifá. Inclusive, hoje, na maioria das casas de Cuba, não se bate no Babalaô no Ioiê. Eu levei um afilhado meu em 2019 para fazer Ifá na mesma casa que meu pai sempre levou os afilhados dele. E lá foi a primeira vez que eu vi. Eu já tinha ouvido falar de que não tinha essa violência, né? Nem tinha nem um pouco de violência. E quando eu cheguei lá, eu consegui ver. E nesse momento, no final do Ioiê do meu afilhado, eu conversei com o meu mais velho, perguntei a ele e ele disse para mim: meu filho, um rei não bate em outro rei. E esse menino que acabou de sair já é coroado, ele já é Babalaô, então ele também é um rei. Que fique isso de lição. Axé. Aô, se fosse possível escolher, qual seria a escolha mais eficaz? Um bom Ori ou um bom Odu? Bom, Léo, antes de responder essa pergunta, eu queria deixar claro que é impossível você escolher o seu Ori ou o seu Odu, porque o seu Ori escolheu o seu Odu na frente de Olodumare antes de você nascer. Isso está em Oribufum, então essa escolha é impossível. Porém, se fosse possível escolher um bom Ori ou um bom Odu, eu acho que a escolha mais eficiente, sem dúvida, seria um bom Ori. Por quê? Não existe Odum ruim e não existe profecia que não possa ser modificada. Profecia não é sentença. Profecia é profecia. Orunmila é um profeta. Ele usa de recursos adivinhatórios e divinatórios para poder profetizar. Você tem a capacidade de modificar ou de alcançar aquela profecia através do seu Ori. Então, se fosse possível escolher um bom Ori ou um bom Odu, sem dúvida a escolha mais eficiente seria ter um bom Ori. Axé. Aô, o senhor poderia citar um refrão de Ifá que fosse de sua preferência? Vamos lá, Léo. Eu sou apaixonado pela filosofia de Ifá e a cada dia que passa eu vou me apaixonando mais. Então escolher um refrão para poder falar é um tanto quanto difícil, de verdade. Mas muitas vezes quando eu estou jogando e saio do Ogundalenin, eu me sinto muito à vontade. Eu tenho muito prazer de explicar o código ético dele, porque é um código ético que serve para todas as situações da nossa vida, principalmente dentro da família, dentro do convívio social e dentro do convívio espiritual, religioso. O código ético de Ogundalenin, ele diz assim, ele traz 3 regrinhas básicas. Não troque caminho por atalho, não se meta naquilo que não te interessa e não parta com violência de primeira. Essas 3 regrinhas, dentro de Ogundalenin, eles trazem tanta sabedoria da filosofia de Ifá que elas cabem em qualquer momento, em qualquer jogo. Você pode usar essas 3 regrinhas de Ogundalenin para poder orientar a pessoa. Por quê? Inclusive, até para o tema que a gente tem conversado aqui bastante nessa entrevista,
se as pessoas dentro da religião deixassem de trocar um caminho correto por um atalho, as coisas estariam muito melhores. Se as pessoas deixassem de se meter naquilo que não lhes interessa, a gente estaria muito bem e com muito mais harmonia entre os cultos. E se as pessoas deixassem de partir com violência de primeira, a gente teria tanta empatia envolvida no nosso culto, na nossa religião, que a gente praticamente não teria problemas. Então, eu acho que essa é a minha escolha. Eu gosto muito desse código ético e sempre que eu tenho oportunidade de ler Ifá, de ler o Kundalini para alguém, eu sorrio falando desse código ético, porque eu sei que vai ser de muita utilidade para o indivíduo. Axé. Alô, Rafael, muito obrigado pelo carinho destinado ao meu humilde canal. Foi um prazer imenso ter o senhor aqui. Gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem final para todos os adeptos de Ifá. Iboru, Iboiá e Boxexé, amor. Muito obrigado. Bom, Léo, eu que agradeço. Obrigado pela paciência de esperar eu ter tempo para poder te responder. Eu queria queria poder colaborar com o seu trabalho de uma maneira, né, organizada e bonita. Por isso que até demorei um pouco para te responder. Bom, Léo, uma mensagem para o nosso povo. As minhas mensagens e as mensagens de Orumilá são sempre para o nosso povo. Eu acredito que o Orumilá está sempre preocupado com os seus filhos. E a minha mensagem para o nosso povo é a mensagem que o Olodumare e o Orumilá deixam para a gente na letra do ano. Escutem a letra do ano, estudem a letra do ano, estudem a letra do ano da sua casa, do seu padrinho, porque o Orumilá ele sempre traz nessas letras, nos odus pessoais de cada um, ensinamentos que são individuais e coletivos. Porém, para que o coletivo tenha sucesso, o individual tem que abrir mão de muita coisa. Hoje a gente está passando por um momento muito delicado, no qual, pela primeira vez, a gente está conseguindo ver, enxergar com muita rapidez o quanto o individual afeta o coletivo. Cada um de nós precisa abrir mão de muita coisa dentro da sua individualidade para que a coletividade tenha progresso. E o Orumilá ele brinca sempre através dos Odos Ifá com essa necessidade do individual para o bem do coletivo, né? Ifá é uma religião muito individual e ao mesmo tempo muito coletiva. Quando você entra para Ifá, quando você se inicia no culto de Ifá, você recebe um Odu e aquele Odu é seu. E a partir do momento que você estuda aquele Odu, você está se estudando. E a partir do momento que você está estudando, você está conhecendo a filosofia de Ifá. Então, hoje a minha mensagem é: vamos abrir mão do individual para que o coletivo tenha progresso. Hoje é um momento de que cada um tem que colocar a mão na consciência do que está fazendo de certo e de errado para contribuir com o coletivo. Axé. Muito obrigado, meu irmão. Espero que esse trabalho seja frutífero para você e para aqueles que estão assistindo aí. Um beijo, Iborubo e Boxexê. O Botuaxuri e Boribofu, Orumilá e Fauá, o Olanlá, Irelanlá, Axé.